Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, no quadro Dialogando sobre Comex. E para deixar o vídeo de hoje ainda mais especial, e olha só, eu já estou vestida a caráter. Eu tenho aqui o Rodrigo Moura, que é diretor de Relações Internacionais do Instituto Ibrachina, representante da Universidade de Zhejiang, com parcerias com a América Latina e Europa, representante comercial de algumas empresas brasileiras e também consultor para importadores e exportadores brasileiros. E nós vamos falar hoje sobre China e Brasil. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite e pela oportunidade de contar um pouco sobre a minha experiência aqui na China. Ah, que coisa boa! Eu fico lisonjeada pela tua atenção, pela tua generosidade de estar dedicando parte do teu tempo, parte do teu conhecimento e tantas informações importantes aqui comigo e conosco aqui no canal, já que este vídeo vai ficar disponível a todo mundo. Então vamos lá, separei aqui algumas perguntinhas para conduzir a nossa conversa, que deixar a conversa bastante rica. Rodrigo, por favor, tá? Se quiser, me interrompe aí, porque justamente vamos seguir nesse bate-papo. Bem, então eu aqui vestida a caráter para falarmos sobre China e quero te fazer a primeira pergunta aqui do nosso vídeo. Bem, a gente sabe que a relação bilateral da China com o Brasil já tem aí 47 anos, né? E isso foi comemorado agora, no mês passado, nós estamos gravando este vídeo em setembro, e foi comemorado ali em agosto. E eu queria saber de ti, assim, quais são as principais características que tu percebe nesta relação do Brasil com a China, até mesmo levando em consideração a nossa dependência. E aí, um detalhe, né, pessoal? Eu estou aqui no Brasil e o Rodrigo está na China e nós estamos gravando, então, este bate-papo. E nós somos, né, Rodrigo, muito dependente da China, tanto para as nossas exportações, quanto para as nossas importações. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de ti, como que tu vê, quais são os pontos que tu observa ao longo desta relação bilateral entre esses dois países. Bom, primeiro eu acho importante explicar que essa relação ela tem duas vertentes, tá? Duas esferas, uma esfera governamental e uma privada. Embora elas tenham participantes diferentes, ela ocorre às vezes de uma esfera influenciar a outra. Claro. E eu também, então eu definiria esse relacionamento como um relacionamento eminentemente comercial. Isso você pode ver nas atas das reuniões entre os governos, nos protocolos que foram assinados, sempre enfatizado a relação comercial, certo? Só que, claro, essa relação ela consegue ir além disso. E quando ela vai além disso, ela tem a questão das diferenças culturais, históricas e políticas. Então, você tem um relacionamento complexo, cheio de nuances e recheado de conflitos ideológicos. E quando a gente fala de conflitos ideológicos, né, então a gente entra nessa dicotomia capitalismo e comunismo, que não é de agora. Imagina, em 61, quando o Jango, o presidente João Goulart, foi para a China, numa visita comercial, teve todo aquele impacto aqui no Brasil, aí no Brasil, né? Aqui no Brasil, eu sempre trago o Brasil junto comigo, então tem hora que eu fico nessa confusão aqui no Brasil. Enfim, teve todo o impacto nessa visita. E hoje mesmo, esse conflito ele ainda acontece, né? Então, quando o presidente Bolsonaro veio para cá, nessa relação conflituosa aí da família Bolsonaro com o embaixador da China, então é um relacionamento complexo e horas conflituoso. É verdade, complexo, conflituoso e dependente, né, da nossa parte. Sim, muito. E também quando a gente observa o nosso grande volume de exportação para o mercado, enfim, asiático, mas para a China,
a gente observa também que também há uma certa dependência, uma necessidade por parte deles dos nossos produtos, e que a gente fala muito voltado ao nosso agronegócio, né? Agora, falando sobre essa relação aí desses 47 anos, né? Qual é o balanço, assim, que você faz, Rodrigo, entre positivo e negativo deste relacionamento? Olha, eu acredito que, mesmo sendo uma relação conturbada, como eu falei, no geral é uma relação positiva, tá? Ambos os países conseguiram tirar proveito dessa relação. Então, você vê que a China é, desde 2003, o maior investidor direto no Brasil e, e desde 2009, o maior parceiro comercial do Brasil, aí ultrapassando os Estados Unidos de longe. Mas, contudo, eu acho que a gente precisa prestar mais atenção nos detalhes. Por exemplo, quando nós vamos analisar a balança comercial, você consegue ver que ela é superavitária a favor do Brasil, já faz um bom tempo. E no ano passado, por exemplo, nós alcançamos um volume de 100 bilhões entre importação e exportação, sendo que o superávit foi de 33 bilhões a favor do Brasil. Então, parece que é uma relação muito proveitosa, certo? Para a China também é, tá? Porque a China consegue assegurar matéria-prima, fonte de recursos e, principalmente, um grande mercado consumidor. E para o Brasil, como nós já vimos, você tem a questão do superávit, mas principalmente a partir do governo FHC, mas mais fortemente no governo Lula, nós conseguimos, por meio desse relacionamento, diversificar as parcerias comerciais, depender menos dos Estados Unidos e da Europa, e ainda conseguir aumentar de forma exponencial o volume de comércio. Tá? Mesmo assim, com todos esses prós, eu acredito que essa relação ela não é uma relação equilibrada. Então, ela é positiva, ela tem lados, tem bons frutos para ambos os lados, só que ela não é equilibrada. Por quê? Porque 2/3 dos nossos produtos é baseado em petróleo, soja e minério de ferro. Ou seja, o nosso portfólio é muito reduzido. Sendo que produtos com valor agregado, você só tem avião e carne, quando você considera a carne ainda como um produto em que você pode agregar algum valor, certo? E além disso, a China ela é destino de quase 30% dos nossos produtos. Então, nós temos uma dependência muito grande da China, como você também já vinha sublinhando. Então, isso significa que o Brasil hoje ele padece daquela que o pessoal chama de doença holandesa, certo? O Brasil fica mais dependente das commodities, mais dependente da China e se desindustrializando cada vez mais. Então, é uma falha, né? E essa falha acontece porque o Brasil não tem uma estratégia. E tu sabe que quando a gente observa a nossa balança comercial e nós analisamos o nosso principal mercado cliente, né, o mercado para onde nós exportamos o nosso maior volume, a China é disparado todos os meses o principal mercado. Quando a gente olha do primeiro mercado para o segundo mercado, e normalmente a ordem é China, Estados Unidos e Argentina, né? Quando a gente olha do primeiro para o segundo, que é os Estados Unidos, não é uma diferença de poucos percentuais. Nós não estamos falando de 20, de 30 e nem de 50 e nem de 100%. É muito maior a diferença. A gente chega a exportar 3, quase 4 vezes mais para a China do que para o nosso segundo mercado. Então, isso aos meus olhos, eu também faço essa mesma reflexão de que eu vejo que é positivo. Nós precisamos observar, sim, a nossa atual ainda dependência deste mercado, dependemos deste mercado para as nossas exportações e também dependemos deste mercado para as nossas importações, e em cima desse cenário, verificar as ações, porque dependência nunca é positivo para ninguém. Sim.
né? Para E ninguém, para mesmo, nenhuma economia, né? sim, você pode ver que muitas vezes na mídia brasileira e até mesmo normalmente na mídia mais focada no agronegócio, né? O pessoal costuma falar, mas a China também depende do Brasil. Bom, pera lá, não é bem assim. O Brasil é, claro, um grande produtor de alimentos, só que a China também é um grande produtor de alimentos. A China é um dos maiores produtores de carne da suinocultura, né, na parte da suinocultura. A China é uma grande produtora de milho, entre outros. E, sim, hoje a China ela depende do Brasil em alguns pontos, com alguns produtos, principalmente a soja, só que, ultimamente, a China já vem tirando os ovos de um único cesto e já está distribuindo por aí, porque a China hoje já está investindo na África, na Índia, e outros players também já estão se movendo, por exemplo, a Argentina, a Austrália e os Estados Unidos, certo? Para ganhar espaço, e o Brasil está perdendo espaço nessa parte de alimentos e principalmente da soja. Então, do outro lado, nós como players globais e vendedores, né? Porque é isso que nós estamos vendendo nossos produtos, nós precisamos tomar cuidado da nossa fatia de mercado e de manter e expandir, não perder, né? E o que está se desenhando ultimamente o Brasil, por falta de estratégia, vai se tornar mais dependente da China e vai perdendo essa dependência que a China tem do Brasil. Então, agora existe uma certa dependência, mas ela não é tão forte. A China, por exemplo, vamos supor que o Brasil ocorra algum problema e o Brasil precise parar de exportar para a China. A China vai ter uma crise num curto espaço de tempo, mas eles conseguem rever essa situação, certo? Então, é uma dependência, ela existe do outro lado também, mas não é uma dependência assim, não é, por exemplo, o contrário, né? Se o Brasil depende muito mais da China. Tanto que, se você for olhar, o Brasil, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, mas e o Brasil é o maior parceiro comercial da China? Não, não é, entendeu? O Brasil, como destino de produtos chineses, ele não está nem entre os 10, certo? E tanto para importação quanto para exportação. Concordo contigo plenamente. É entender essa dependência, este relacionamento, usufruir dele da melhor forma possível, mas se atentar e trabalhar para ter um equilíbrio maior. E quando a gente observa essa dependência, como nós falamos, que ela não é sadia, ela não é nunca sadia para um relacionamento quando você se torna dependente. Então, o Brasil entender essa dependência e buscar alternativas de viabilidade com outros mercados também, se aproximar a outros mercados, até mesmo para trazer equilíbrio, e evitar situações como nós estamos vivendo agora, de uma forma muito intensa, que é neste momento de pandemia. Né? Essa nossa dependência toda por um único mercado, este grande volume que nós necessitamos deste mercado, nos deixou e deixou muitas empresas bastante reféns. E daí traz toda uma insegurança e acaba gerando grandes impactos, enfim, que é o que a gente sabe, a gente vive, a gente tem enfrentado. Então, buscar um equilíbrio maior, com certeza, é fundamental para a economia, né, para a nossa economia, a nossa participação na economia mundial também. Agora, deixa eu te fazer mais uma pergunta também relacionada a isso. E você vê uma possível, estando aí, vivendo, né, essa realidade aí no dia a dia, com a cultura também chinesa, como que você vê assim a possibilidade de mudar essa situação?
Como que você enxerga, de acordo com a tua experiência aí, essas possibilidades aí, alternativas da gente mudar uma situação como a gente está vivendo agora? Olha, eu acredito que para mudar essa situação, primeiro a gente precisa mudar a partir daí mesmo, do Brasil, certo? É, eu acho que é possível você ter uma mudança, só que eu não vejo vontade política para isso, tá? Eu não vejo a elite brasileira se interessando, se movimentando nesse sentido. E, no meu ver, é um problema mais profundo, né? Um problema em que o Brasil ele tem uma espécie de um transtorno dissociativo, um país que não se conhece, que não consegue perceber seus potenciais e não consegue traçar planos estratégicos. Né? Como a gente estava falando até mesmo antes, a gente tem um problema nas nossas escolhas, isso deriva da falta de educação, né? E etc. Então, se você não se conhece, e também não conhece o parceiro, o risco é gigante, né? Tem até um estrategista chinês que é famoso aí no Brasil, principalmente por causa do livro dele, Arte da Guerra, o Sun Tzu. Ele fala, bom, se você não se conhece, qualquer batalha que você entrar, você já perdeu, certo? Agora, se você não se conhece e não conhece o outro, piorou, né? É uma situação muito complicada. Para você ter noção, assim, eu lembro uma vez que eu vi uma entrevista entre o professor Marco Antônio Villa e o Marcelo Taz, acho que você conhece. E num determinado momento da entrevista, o Marcelo Taz falou assim, mas lá na China eles não têm comédia, é um país que não tem comédia. E eu achei essa afirmação tão absurda, e olha que ele não é uma pessoa, né, não é nenhum ignorante, não é nenhum tiozinho do WhatsApp. E eu falei, nossa, realmente o pessoal, a academia, a mídia no Brasil desconhece totalmente a China. Eles não sabem que, por exemplo, esse ano, 2021, esse ano, uma comediante chinesa, o nome dela é Jialin, ela escreveu, ela roteirizou, dirigiu e até participou do filme que ela mesma fez e ganhou milhões com isso. E ultrapassou a Mulan, que era a Mulan, acho que é da Disney, né? E a Mulher Maravilha. Mas ultrapassou assim milhões, assim. Foi dos filmes mais lucrativos de 2021. Então, você vê que o nível de desconhecimento é enorme. Então, eu que estou aqui, eu até converso também com os brasileiros que estão aqui, a gente percebe que a mídia brasileira, quando ela vai falar da China, ela se alimenta por terceiros, ela não vai direto na fonte. Então, essa visão já vem enviesada, né? Além do que a própria mídia ela tem o seu próprio viés, então você vai passando por diversas peneiras, entendeu? E quando a informação chega aí do outro lado, ela chega tipo, uma informação totalmente desconectada, né, do que aconteceu, que é igual aquele joguinho, tinha um joguinho que você vai falando para outra pessoa, e quando a mensagem chega do outro lado, telefone sem fio, Telefone acho que eu sem não lembro fio. o nome. Isso. Isso. Quando a informação chega do outro lado, ela chegou uma outra coisa, e é isso que acontece, é um telefone sem fio. Então, eu acho que é necessário, uma coisa, para mim parece óbvio, mas, bom, o Brasil precisa ter uma estratégia e o Brasil precisa conhecer o outro lado, né? Claro, agora o vento está a favor, a balança é superavitária, está ótimo, com 33 bilhões aí entrando no caixa, mas e para o futuro? Vai continuar assim? Esses 33 bilhões vai continuar indo para o Brasil? Ou será que vai mudar? Né? Porque os produtos chineses têm alto valor agregado e os produtos brasileiros dependem aí
do sabor, né, do vento, do que vai acontecer, né? Então, eu acho que para nós é muito mais arriscado. E eu acredito que o Brasil precisa explorar mais o mercado chinês e buscar mais oportunidades na China. Então, como que a gente conseguiria mudar essa situação? Então, tendo uma estratégia, conhecendo mais sobre a China e com o suporte do governo brasileiro. O governo brasileiro precisa, deve atuar, tem que dar mais suporte aos brasileiros aqui na China, mapear as oportunidades, promover os brasileiros na China e assegurar espaço, né? Então, o pessoal fala, bom, é menos Estado ou mais Estado? Bom, no meu ver, tem que ser um equilíbrio, um Estado parceiro, né? Porque isso acontece, eu vejo isso acontecer aqui com os outros países, as embaixadas, os consulados parecem braços braços comerciais, eles atuam dessa forma, ajudando as empresas, principalmente uma embaixada que é muito, eu vejo isso muito claro, a embaixada americana e a inglesa. Uhum. Nossa, eles atuam, eles estão sempre junto com as empresas americanas, as inglesas, respectivamente, ajudando eles a fazer negócio. Só que no Brasil você não vê isso, não acontece. Certo. E tu sabe que tu trouxe um ponto importante, um ponto assim que me chamou muita atenção e que eu também percebo isso, é a falta da busca pelas informações com uma fonte mais profunda. Há muito conhecimento, muitas são as informações rasas que nós temos acesso. E cabe, e está passando a hora de buscar informações com um pouquinho mais de profundidade. Realmente, quando a gente fica somente na informação que está na mídia, aquilo que chega aqui no Brasil, chega da forma como aquela mídia, aquela empresa decidiu trazer a informação. Então, ela não Uhum. chega crua e bruta, né? Ela chega sempre lapidada e essa lapidação ficou a cargo daquela empresa que está trazendo a informação para cá. Então, realmente, o quanto é importante buscar informações na fonte, buscar quem conhece ou dialogar com quem está lá vivendo a realidade e não simplesmente acreditar no que a mídia está nos mostrando aqui. Eu acho isso extremamente importante e muito válido. Agora, Rodrigo, você que Sim. brasileiro, né? Tem relacionamento aí com certeza, né, com muitos brasileiros aí na China também e tem essa experiência de estar aí. Quais são as oportunidades também que tu vê assim que, poxa, que as empresas brasileiras poderiam talvez olhar com um pouquinho mais de carinho para atuar com estes produtos ou neste segmento no mercado aí chinês? Quais são os produtos aí que tu poderia estar compartilhando com a gente? Olha, eu vejo, por exemplo, na área de commodities, né, que aqui parece que é uma área que a gente já tem tudo ganho. Eu acho que ainda tem muito espaço para crescer, né? Na área das carnes. Carnes, aqui quando você vai no mercado, tem carne, você vê carne de tudo quanto é lugar, do Uruguai, da Argentina, carne do Japão, porque eles têm um corte específico, né, o Wagyu. Só que carne brasileira você não vê, e eu fiquei muito curioso. Eu falei, gente, cadê a carne brasileira? Para onde é que ela vai? Se eu vou em vários mercados, em vários lugares, e eu não acho a carne brasileira, o que está acontecendo? E aí depois eu descobri que a carne brasileira, ela normalmente ela vai para os restaurantes, né? E porque o corte brasileiro, ele não é um corte que dá para você vender no mercado. Ela vai para os restaurantes e os restaurantes trabalham nessa carne e às vezes ela vai virar recheio daqueles pautos, aqueles bolinhos chinês. Ela vai virar recheio de outros produtos. E você não vê a carne mesmo. Por exemplo, eu quero fazer um churrasco, então ela não vem. É possível você achar, só que não é tão comum.
certo? Você não vai ver na baia lá no mercado carne brasileira. Eu até agora não vi. E já perguntei para amigos, ninguém viu. Só que se você, claro, se você buscar no Taobao, é possível você achar carne brasileira. Então, eu acredito que os brasileiros poderiam observar também essa parte. O corte, qual o corte que os chineses gostam, para a gente começar também a conquistar esse outro mercado, né? Na questão do café, então, cafeteria aqui é uma febre agora, né? Porque os chineses estão aí descobrindo os tipos de café, né? Então, você tem café de tudo quanto é lugar, você tem café da Turquia, da Etiópia, da Colômbia, e eles têm vários modos de fazer, máquina italiana, Bom, eles é uma febre aqui. Só que você também não tem o café. Quando você fala do café brasileiro, todo mundo sabe do café brasileiro. Só que não tem. Eles sabem, nossa, o café brasileiro é um dos melhores. Sim, mas só que você não tem esse café, porque por várias razões, ou seja, é preciso também, aí os cafeicultores brasileiros, aí as empresas que trabalham nessa área, observar, bom, o mercado é gigantesco. Leite em pó. Leite em pó, nossa, aqui é um assunto. Eu lembro que eu tenho um amigo que ele é professor na Universidade de Relações Exteriores, lá em Pequim. E ele fala, nossa, Rodrigo, a gente devia investir em leite em pó, a gente vai ficar milionário, porque aqui na China esse é um assunto tão sério que as famílias assim se reúnem para discutir sobre a qualidade, sobre como aquele produto é produzido, qual a origem, a marca. É um assunto muito sério, porque é dado para os filhos e a maioria das famílias só tem um filho, mesmo que agora você pode ter dois, três, só que a maioria ainda tem um filho, porque ter filho aqui na China é muito caro. Então, e as famílias têm o costume de dar o melhor, né? Para você ter uma ideia, normalmente acho que são uns 400 gramas, né, por aí de leite em pó, custa, no Brasil, pelo que eu vi, custa em torno de 250 por aí. Aqui na China, as famílias gastam bem mais que isso, por volta de 500, 600 por cada potinho daquele de leite em pó. Então, é um produto caro e que as famílias pagam. Por quê? Porque eles têm esse costume de dar o melhor leite para o filho e nós temos aí, ou seja, uma outra oportunidade, porque o leite vem da França, da Alemanha, Nova Zelândia, não tem brasileiro. Vamos para um outro setor, o setor de serviços. No show business, por exemplo. Você vai na balada, você escuta música brasileira, você escuta funk, você escuta Anitta, você escuta aquela Maiara e Maraíza. Não Maiara lembro e o nome. Maraíza deve ser. Isso, uma dupla sertaneja. Você escuta a música desses artistas aqui, só que esses artistas não vêm para cá. Pelo menos não que eu saiba. E olha que eu tenho um contato bem próximo com a comunidade brasileira, porque a comunidade brasileira aqui é um pouco organizada, então você tem os grupos, e também não é muito grande, então você tem teria como saber, pô, esse pessoal tá vindo para cá, não vem. Então, na turnê dos artistas, não inclui a China. Bom, se não inclui a China, você está perdendo metade do mundo, né? Porque, pelo menos, quase metade do mundo. Porque quando você atinge a China, pô, você está atingindo uma boa parte da Ásia, que tem outros países que também falam chinês e seguem as tendências que vêm da China. Então, você pode observar isso também pelo TikTok. Apesar que o TikTok tem uma versão para o Ocidente e outra versão chinesa. Na versão chinesa, que é a que eu uso aqui,
tem vários os jovens dançando música brasileira. Só que os artistas não vêm para cá, acho que eles nem sabem disso. Então, é uma outra oportunidade. Também eu tive uma experiência na área da moda. Então, os estilistas aqui, os modelos normalmente são da Rússia, da Itália. Tem modelos brasileiros. Estilistas brasileiros são pouquíssimos. Nossa, são muito poucos. E também é um risco, né? Em que os brasileiros poderiam aproveitar, porque tem receptividade para o que os brasileiros fazem. Eu lembro que a FAP, uma vez quando eu trabalhava na FAP, nós trouxemos uns alunos de moda para cá, e os alunos, inclusive, foram reconhecidos pelos seus trabalhos, foram premiados. Então, você vê que tem uma receptividade, é possível. E então, no fim, as possibilidades existem, elas são muitas. O mercado é gigantesco, você imagina que a classe média chinesa tem mais de 400 milhões de pessoas com renda e com alto poder de compra, e cada vez mais exigente e sofisticado. Então, eles estão procurando aí um produto bom, com qualidade e diferenciado. E nós podemos atender esse apetite. Então, existe sim muitas possibilidades. Eu tenho visto, assim, acompanhado também, justamente isso aí que você trouxe, né? Existe um nicho de um público, de uma população de alto poder aquisitivo, que é uma população que consome muito, uma população muito aberta a consumir produtos brasileiros, né? Mas produtos diferenciados, né? Eu vejo, assim, muito... Eu tenho um conhecimento, por exemplo, de uma empresa de calçado feminino que ela exporta, ela tem um bom volume, um considerável volume de exportações para a China, mas é um trabalho todo artesanal no calçado. Então, é um calçado também pouquíssimo consumido no mercado interno, devido ao alto valor dele, né? Porque realmente é um produto com muito valor agregado. E lá eles conseguiram identificar este nicho em função dessa separação. Então, para atingir este público com um poder aquisitivo maior, que busca esse diferencial, né? Dentro da população, dentro ali das suas oportunidades, né? Do seu mercado, o que também os diferencia. Normal, em todas as economias é assim, e na China não seria diferente de forma alguma, né? Então, trazer esses produtos diferenciados, com muito valor agregado, com certeza, concordo contigo também, percebo que é são grandes possibilidades, né, que a gente pode estar tendo. Agora, deixa eu aproveitar. Falamos, então, de alguns produtos também. E que outros conselhos, além de uma linha de produtos, um pensar diferente, pensar aí fora da caixa, né? Que outros conselhos, Rodrigo, tu poderia estar trazendo aqui para nós, compartilhando, para estes brasileiros, para essas pessoas que querem fazer transações comerciais com a China? O que mais tu aconselha aí a pensar diferente? Bom, eu acho que primeiro a gente precisa partir do básico, né? Que os brasileiros, eles erram normalmente no básico. Então, é preciso saber o que quer, né? Então, as pessoas, normalmente, elas sentam na mesa, porque eu recebo muitos brasileiros que, eu quero fazer negócio com a China, mas eles só, eu quero por exemplo, eu quero importar bicicleta. Ok, é possível, mas que modelo? É bicicleta para criança? É para adulto? Bom, aqui na China você tem bicicleta desde de 150 renminbi até 6.000. Bom, então, são muitas
variedades. Então, você precisa primeiro saber, você precisa estudar, saber o que você quer, certo? Não apenas que você quer um produto bom, muito barato. Imagina, isso aqui é até piada aqui na China, porque normalmente os brasileiros, eles querem um super produto sem preço. Então, fica muito difícil, né? Então, você precisa atentar para esses detalhes, né? Imagina, ó, eu tive uma situação que o produto valia no mínimo 100, mas o cliente queria, porque queria, por 1,38. Então, você imagina como que a pessoa ela vem desinformada para a China. Não é possível, assim, a pessoa tá se baseando naquele achismo de que, não, na China você consegue produtos super, super baratos. Não, isso já não acontece, mas já mudou, já não é mais assim, né? A China, ela foi melhorando a qualidade dos seus produtos e hoje claro, é possível você pegar um produto bem barato, com uma qualidade duvidosa? Só que não é isso que as pessoas normalmente querem, elas querem produtos melhores, então você vai ter que pagar um pouquinho mais aí. Então, o pessoal precisa perder essa inocência, né? Aqui na China tem uma frase que eles falam, ou seja, aquilo que você paga é aquilo que você vai receber, né? Eu acho que isso é o normal, em qualquer lugar é assim, né? Então, o brasileiro precisa fazer esse básico, saber o que ele quer, estudar, né? Entender o produto. Também os brasileiros, eles costumam reclamar muito sobre os contratos. Então, os chineses não obedecem os contratos, mas calma lá, vamos entender. Então, para os brasileiros, nós somos muito apegados ao papel, então, para a gente, o contrato é uma lei, está escrito ali, nem parece a tábua de Moisés. Está escrito ali na pedra, vai ter que ser aquilo até o fim. Para o chinês, não é assim. Então, para o chinês, o contrato, existe, só que o contrato é um retrato de uma circunstância específica. Mudou a situação, mudou o contrato, muda tudo. Então, os chineses, eles não são muito apegados ao contrato, certo? Eles são mais apegados ao relacionamento. Também tive uma outra situação em que foi, logo quando eu cheguei aqui, eu estava ajudando o pessoal a trazer frango do Brasil. E foi logo naquela situação da pandemia, então os brasileiros estavam um pouco perdidos sobre como ia ficar, né, como que eles iam fazer, sobre as questões sanitárias e tal. Então, os brasileiros demoraram um tempo maior para conseguir essas informações. E o que aconteceu? Já tinha assinado o contrato, já tinha assinado tudo. Só que quando os brasileiros falaram, olha, nós já vamos embarcar o produto, os chineses falaram, olha, vocês me desculpem, mas a gente já, inclusive, já está com o produto aqui. A gente, nesse meio tempo que vocês se perderam, nós trouxemos o produto dos Estados Unidos. Ou seja, mesmo com o contrato assinado, a situação mudou tudo para eles, então. E os brasileiros apegados ainda àquele contrato não conseguem. Então é preciso dinâmica. O brasileiro precisa ter mais aí. Um jogo de cintura o brasileiro tem, só que o brasileiro precisa ser mais dinâmico nesse relacionamento também. E mais proativo. Acho que com esses conselhos o pessoal consegue lidar aqui com o mercado chinês. É isso aí, né, Rodrigo? Concordo contigo. E que a gente tem tanto para aprender, para pesquisar, para entender essa cultura. E quando a gente fala de cultura, eu sempre acho que é um detalhe muito importante, mas muito importante mesmo, porque dados mostram que o Brasil perde, em média, 70% de negócios por não respeitar as culturas dos países.
Então, quando a gente fala em cultura, entender essas diferenças, o que é muito importante para um, o outro entende de outra forma, então criar um equilíbrio, né? Porque precisa trazer a garantia também, porque é um posicionamento, por exemplo, como você trouxe o exemplo do contrato. Precisa ter um contrato, porque é assim também a nossa cultura, a cultura brasileira, mas entender que para eles não é só o contrato, tem outros pormenores muito importantes que eles levam em consideração. Então, trazer esse equilíbrio. Mas o brasileiro tem uma certa característica também, que é, nós vamos dar o nosso jeitinho, o jeitinho brasileiro. Sim. E eu, particularmente, te digo assim, eu acho que um excesso de jeitinho brasileiro só nos prejudica. Eu não vejo grandes vantagens nesse jeitinho. Essa forma que a gente tem de, não, a gente vai dar um jeito, não, né? Eu vejo que isso muitas vezes traz prejuízos para o negócio do que benefícios. Agora, deixa eu te perguntar aí, tu que está no meio, então, dos chineses, afinal, o que eles, das nossas características, da nossa cultura, assim, o que eles mais gostam também, o que traz uma simpatia por parte deles para com o povo brasileiro? Olha, normalmente os chineses, eles gostam que os brasileiros, sim, são simpáticos, eh, são pessoas fáceis de lidar e são pessoas mais abertas. Isso é o que eu escuto dos chineses. Eles normalmente, essas são as características que eles apontam, as características positivas, né, sobre os brasileiros. E Então, de sim, mas isso é uma parte cultural. E de Desculpa, negativo, assim, e de negativo, Rodrigo, que tu negativo. percebe, assim? Vamos lá, seja Negativo. sincero. Então, negativo, normalmente que o brasileiro ele é muito indeciso, não é eficiente e muito emotivo. E a gente, isso se deve, sim, essa é a parte cultural, né? Mas isso prejudica um pouco na negociação. E a negociação aqui na China é um assunto sério, né? Eles fazem isso desde pequenos. Os chineses são muito bons nessa negociação. Imagina que eu fiz o meu MBA em negociação, né? Negócios internacionais pela GV. E quando eu cheguei aqui, eu vi que eu era um iniciante. Eles têm o modo deles de fazer negociação é muito interessante. E, eles têm estratégias, a forma como eles observam a pessoa, tudo é. Às vezes os brasileiros falam, lá na China eu me senti tão livre, eu posso me vestir do jeito que eu quiser. Cuidado, não é bem assim. Os chineses, eles observam tudo. Tudo é observado, tudo é analisado e tudo pode ser usado a seu favor ou contra você, certo? Então, assim, eu acho que numa negociação você precisa estar preparado e se conhecer, conhecer o outro, não ser muito, evitar um pouco de ser emocional. Eu sei que isso é uma parte nossa, né, parte do brasileiro. O brasileiro normalmente ele é mais emotivo e os chineses são mais pragmáticos. Então a gente acaba por ter alguns problemas aí nesse relacionamento devido a essas diferenças, né? Mas é possível atenuar e chegar num meio termo. Só que tem coisas que não dá para lidar. Esse preconceito não dá, certo? Então, as pessoas quando chegam para mim com umas falas preconceituosas, assim, eu já falo na hora, olha, você me desculpa, mas a chance disso não dar certo é gigantesca. Não dá. Então, se você acha que o chinês ele não é uma pessoa confiável, então como é que você quer que ele faça esse tal produto para você? Se você acha que ele está esperando o momento para tirar vantagem e te prejudicar, então para que você vai fazer negócio
com uma pessoa assim. Então, é melhor você procurar um outro fornecedor, né? Então, meu conselho, claro que a gente precisa também buscar formas de se precaver, né? E isso ajuda, isso já vai atenuando. Então, se você se informa, então o brasileiro já deixa aí de ser indeciso, porque ele já vai saber as informações e ele já vai saber mais ou menos o que ele quer, né? Se ele procura saber sobre o outro, então, o que quer saber sobre o outro? Faça uma pesquisa de idoneidade, uma checagem de antecedentes. Tem empresas aqui que fazem isso, eu faço isso aqui também, isso é um dos meus trabalhos. Então, eu faço inspeção de produto, inspeção de fábrica, então vou lá ver como é, o que está acontecendo, se ele tem condições de produzir aquele produto com aquela qualidade que você quer, entendeu? Tem gente que acha, mas isso é claro, você precisa gastar um dinheirinho aí para fazer essa checagem, porque esse relacionamento ele está só começando. Só que normalmente os chineses trabalham num relacionamento de longo prazo. E o brasileiro não consegue muito olhar nesse longo prazo. O brasileiro normalmente olha no curto prazo. O máximo o brasileiro vai olhar sei lá, 2, 3 anos. Os chineses não, eles olham sempre mais 5, 10 anos. Tem essas diferenças desse relacionamento que acaba por ter uma série de conflitos também, né? Porque estamos falando de dois lados opostos, né? E então eu acho que é preciso observar esses detalhes e tentar atenuar aí esses pontos negativos que nós brasileiros temos. Sabe que eu concordo muito contigo nessa questão também do nosso imediatismo, né? E sempre que eu tenho oportunidade, eu converso muito aqui com os importadores, porque a forma como o brasileiro tem o hábito, né? É uma questão cultural de negociar, de fazer negociações esportes, uma única operação, ou fazer uma cotação, mas eu não recebi o melhor preço, eu quero pechinchar. Eu vou pedir mais um descontinho. Mas eu vou pedir mais um descontinho. Agora eu vou pedir mais um descontinho para poder assinar essa fatura e colocar esse pedido. E o chinês não é de fazer isso, né? Ele já está te apresentando a proposta, ele já está apresentando as melhores condições, até pode uma vez voltar e rever alguma questão pontual, rever valores. Isso é do jogo, isso é isso é da questão comercial também, isso é sadio, sem problema nenhum. Agora, quando você começa a pede um desconto, pede um desconto, pede um desconto, agora ajusta o produto, agora pede isso, agora pede aquilo, ele acaba ficando de uma certa forma natural, né? Mas com um ranço, né? Mas assim, fica aquela impressão não boa, justamente de todos os pontos que nós já falamos aqui, que você muito bem pontuou. Afinal, brasileiro, o que você quer? Né? Você sabe que produto quer, você sabe que preço você tem condição de pagar, afinal, tu te conhece, tu conhece o teu mercado, então por que já não pede tudo de uma vez só? Então isso é muito importante, isso eu sempre trago, isso eu sempre questiono também, para que a gente junte o máximo de informações possíveis, que a gente comece já um relacionamento levando o máximo de informações, deixando claro o que realmente nós precisamos, para que a cada retorno que a gente receba seja um retorno mais exato, mais claro, mais transparente, para que a gente consiga ter essa troca sadia. Mas este comportamento que o brasileiro tem acaba prejudicando demais, até mesmo assim, na rapidez do processo, na celeridade do processo, acaba prejudicando. E daí, quando a gente vê, a gente está ali semanas negociando algo que nós já poderíamos ter sido evitado. Então, isso é algo que eu percebo muito e que sempre que é possível eu levo para as empresas, e principalmente um olhar, né, Rodrigo? Você que vive aí, você tem essa percepção bem clara. A China, ela é uma origem para todos os países. Então, Sim. o mundo demanda da China.
Quando nós olhamos importadores aqui do Brasil, indiferente, né? Mas quando às vezes a gente tem uma quantidade menor, e daí nós vamos negociar com um fornecedor de um país que fornece para o mundo todo, por mais que o nosso pedido seja muito significante, muito importante, é uma quantidade que faz muito significado para o negócio aqui no Brasil. Quando a gente olha lá na origem, o volume, o tipo de negociações, a quantidade de negociações que eles fazem, o nosso pedido é irrisório às vezes. É, E daí nossa, ainda isso acontece é, muito. Isso é, acontece muito. Tem gente que liga para mim e fala: Rodrigo, olha, eu quero um produto tal, assim, assim. Aí a pessoa tem toda a informação, tá, mas quantos que você quer? Qual quantidade? Aí eu quero 150. Ah, mas a pessoa fala isso como você falou, nossa, como se fosse assim uma quantidade. Eu falo, não, mas espera lá. Para esse produto você precisa, no mínimo, comprar uma quantidade para valer a pena, né? Até porque você tem que vai sair daqui, vai atravessar o mundo para chegar aí, tem um custo envolvido no transporte, então tudo isso é preciso ser analisado. Então você precisa levar, às vezes você tem que levar mais de sei lá, 5 mil, 10 mil, a quantidade às vezes nunca está de acordo com o que a pessoa quer. Né? Normalmente eles estão muito abaixo do mínimo é. E, necessário. exato, e é uma quantidade muito relevante para o negócio interno, né? Sem pestanejar e sem questionar isso. Mas Sim. este ponto de vista, ter esta compreensão que nós estamos falando com um vendedor, um país exportador que exporta para o mundo todo. Então, quando a gente não consegue ter um pedido com uma frequência clara, não é? Com uma quantidade mínima. Então, se a gente não consegue ter isso, naturalmente não vamos ter um preço competitivo, porque vamos receber também um preço, uma cotação spot, então sem ter aquela mesma atenção. Mas eu sempre gosto de provocar isso, eu acho que faz muito sentido com tudo que a gente já conversou aqui hoje, essa importância que é válido reforçar da necessidade que o empresariado, os gestores brasileiros precisam compreender de passar o máximo de informações, ser o mais claro possível, o mais assertivo possível. Aqui a gente não está falando de informações técnicas de produto, a gente está falando de Sim. clareza de negociação comercial. Né? Então, para que a Sim. gente consiga mostrar também para a cultura deles, para o povo, o quanto nós desejamos fazer este negócio, né? Para que eles também queiram negociar conosco. Agora, Sim. deixa. Tem um detalhe que eu só queria é, salientar, que é o seguinte: essa parte cultural ela é tão importante que, por exemplo, quando você vai construir ela, essa forma de construir, ela é diferente no Brasil e na China, porque no Brasil, normalmente, em pouquíssimo tempo você já vira amigo, já fica próximo da pessoa. Aqui na China ela é um processo, né? É construído isso, você constrói junto com a outra parte. Eles dão nome para esse tipo de para essa construção de relacionamento, essa cadeia, esse networking de Guanxi. E eu ouvi no Brasil recentemente, também em algumas entrevistas, de que o Guanxi seria uma espécie de tráfico de influência, só que não tem nada a ver com isso, certo? O Guanxi é essa construção de relacionamento e você vai se conectar com uma pessoa e vai conhecendo, vai formando uma amizade, essa amizade tem que ser equilibrada e você normalmente demora um tempinho, isso você não vai simplesmente lá numa reunião, numa mesa ou num único jantar já estabelecer essa conexão. Não, são precisos vários encontros, várias reuniões, você vai sair com essa o outro parceiro várias vezes até fechar o negócio. E esse para eles aqui na China, esse guanxi é cultural,
E tem alguns pressupostos, tá? Primeiro, confiança, né? Você vai construindo essa confiança junto ao seu parceiro. Depois você tem a questão do respeito. Então, se você, eles chamam Mienza, se você deu o devido respeito àquela outra pessoa, então tem vários detalhezinhos. Um detalhe que eu falo, bom, se você procura conhecer o seu parceiro, isso você já está respeitando o seu parceiro, certo? E a parte que normalmente o pessoal confunde é a reciprocidade. Bom, se você faz 50, a outra parte também tem que fazer 50. Se você faz 100, a outra parte tem que fazer 100. E assim por diante. Isso para manter o equilíbrio. Não necessariamente significa tráfico de influência. Eu acho que isso é uma questão cultural, porque o brasileiro enxerga dessa forma, porque a gente tem o nosso problema com corrupção é muito grande. Claro que aqui na China você também tem esse problema com corrupção, só que o guanxi, ele vai muito além disso. Imagina que o guanxi foi um processo que a sociedade chinesa construiu quando eles não tinham uma rede de segurança social, uma rede legal totalmente desenvolvida, então era a forma que as famílias conseguiam se organizar para se ajudar. Então era uma forma de você dividir recursos e não competir pelos recursos, entendeu? Então, o guanxi não é, eu queria deixar isso claro, que o guanxi não é tráfico de influência, guanxi é uma forma de você construir relacionamento, de se conectar com as pessoas e o básico, né, é que esse relacionamento seja um relacionamento equilibrado. Aqui no Brasil a gente tem a questão da amizade, só que pelo menos eu nunca ouvi falar, olha, o seu relacionamento de amizade tem que ser um relacionamento equilibrado. Eu nunca ouvi isso no Brasil. Normalmente a gente vai se relacionando e vai conforme a vida vai seguindo, as situações vão seguindo. Aqui na China, não. Aqui na China, essa situação de ter o equilíbrio no relacionamento é muito, muito importante. Em qualquer relacionamento, comercial, relacionamento pessoal, é preciso ter equilíbrio. Então, se a outra pessoa te convidou para um jantar, então na próxima você que convida. E aqui quem convida paga. Então, na próxima você deveria convidar. Se quando a parte chinesa chegou até você, eles te entregaram um presente, é de bom tom que você também retribua. Se você não pode retribuir na hora, na próxima você retribui da mesma forma. Isso é feito que é uma tabela onde eles deram 200, eu tenho que dar 200, assim por diante. Não, não é feito assim. Você vai seguindo o bom senso. E eu acho isso, eu aprendi isso aqui e eu adotei, eu achei isso interessante. Acho que é uma boa forma de os dois lados se manterem confortáveis, né? Você não sente que você doou demais e o outro não compareceu, não ajudou, né? Eu acho que isso é até uma forma boa de você conseguir manter esse relacionamento, qualquer relacionamento saudável. É verdade, concordo contigo. Né? E o equilíbrio é muito sadio, diferente do nosso Sim. relacionamento, né? O equilíbrio ele é muito sadio. Então, assim, Rodrigo, quando você vir aqui para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, eu te convido aí para a gente almoçar ou para a gente jantar juntos, né? E conversar aí um pouquinho mais. Então, você é meu convidado quando estiver aqui. Agora, E deixa eu te você já é minha perguntar. convidada quando vir para cá. Então tá bom. Obrigada. Deixa eu agora aproveitar e te perguntar sobre estudos também, né? Eu sei que você está fazendo mestrado em Isso. Chinese Studies. O que é esse curso, assim? O que é o curso, esse Chinese Studies? E um pouquinho mais, como é que é a educação aí na China? Sim, eu tô me especializando. Então, esse Chinese Studies é uma especialização sobre China, porque eu percebi chegando aqui, que eu achei, bom, eu vou para a China, eu vou morar na China, então vou entender bastante sobre o país, lógico, estou morando lá, vou vivenciar e vou saber falar mais sobre China. Não é assim. Você precisa bem mais do que isso. Então, eu vi que eu precisava
além de vivenciar a cultura, ir para a universidade e estudar sobre o país. Então, imagina, um país com 5.000 anos de história, então tem muita coisa para ser estudada. Então, aqui nesse curso, né, que é estudos chineses, eu estudo sobre o idioma, o pensamento, filosofia, antropologia, história, economia, política, tudo sobre China. E aí tem alguns detalhes que vai fazendo todo sentido quando você para estudar sobre o país. Conhecer mais, então isso que eu estou fazendo nesse curso é conhecer mais esse parceiro, o nosso maior parceiro, que é a China. E é um mestrado na área de ciências sociais. Agora, sobre o sistema educacional chinês, olha, um sistema, um dos mais, a fama é que é um dos mais opressivos, né? Um sistema muito focado na meritocracia e na disciplina. E quando eu cheguei aqui, eu vi que é isso mesmo. Realmente, você sente a pressão, certo? Porque o número de pessoas aqui é gigantesco, né? Então, a competição entre essas pessoas faz com que a pressão seja maior. Mas, assim, para a gente ter uma noção do básico, o sistema começa também na pré-escola, porque eu tenho um filho aqui, então eu estou por dentro desse assunto. Você começa a estudar com 3 anos, o meu filho, antes dos 3, eles já fazem eles vão também, já começa a ir para a escola já com 1 ano. Só que é tipo um processo de adaptação para quando ele realmente for para a escola com 3 anos, ele já esteja preparado, porque normalmente tem aquela questão de deixar a criança, aí chora a criança, chora os pais, mas eles já fazem, antes disso, já vão preparando, né? Você já vai levando a criança para a escola, ele já vai assistindo, já tem lição de casa, já tem tudo isso. E aí eles têm aquele ensino médio, aí depois do ensino médio tem uma prova que eles chamam de Zhongkao. Essa prova ela vai levar os alunos ou para o ensino, continuar no ensino acadêmico, ou vão para o ensino técnico. E eles estudam mais 3 anos, por fim, bom, no fim, no total são uns 12 anos estudando e vão fazer o Gaokao. O Gaokao é como se fosse o Enem, e o que se sabe hoje do Gaokao é que é uma das provas mais difíceis do mundo. Quem consegue passar no Gaokao consegue estudar em Harvard. Então, tanto os alunos mais bem colocados no Gaokao, eles conseguem bolsas para estudar em Harvard. Do nível de dificuldade, esse é o nível de dificuldade que você tem nessa prova. Então, imagina que em esse ano, 2021, a competição é tão grande, foram mais ou menos mais de 10 milhões de alunos que fizeram essa prova, e somente os primeiros 2%, 1,8, alguma coisa, dos primeiros colocados, eles conseguem entrar nas melhores universidades. Então, a pontuação é altíssima, a nota de corte é muito alta e as vagas são poucas, né? Então, os alunos aqui estudam muito. Recentemente saíram algumas leis tentando, porque aqui, além da aula, os alunos ainda frequentam, tipo, na aula regular, né? Além de ir para a escola, os alunos ainda vão para uma outra escola que eles chamam as escolas de reforço, e para estudar, para passar nessa prova. Então, saíram algumas leis agora mudando a situação, tirando essas escolas de reforço, não vai ter mais nada disso, os alunos vão ter que só estudar o que já está, o regular. E, bom, vamos ver como é que vai acontecer. Isso foi semana
foi no mês passado que saiu essa lei. Uhum. Então, ainda não sei como é que vai ficar. Enfim, a pressão é grande. E você tem aqui mais ou menos 2.500 universidades, sendo que 500 delas aceitam estrangeiros. Então, acredito que vagas para estrangeiros tem, e eu aconselharia os brasileiros a vir para cá estudar um pouco sobre China. Vai Ah, ter que uma legal. pressãozinha, bem mais do que o Brasil, mas a pessoa sobrevive. Fica careca, mas fica sabendo um pouquinho mais aí sobre China. Olha, eu costumo dizer, viu, estudar não mata, né? Sou prova disso, vou te dizer que Quase, olha, a gente chega perto, né? Chega perto, quase lá. porque o mestrado, eu sempre digo, o mestrado é um divisor de águas. Se você achava que estudava, no momento que começa a fazer um mestrado, você vê que antes você não estudava. Então, realmente ali É, a pessoa sofre bastante, mas sobrevive. Agora, Rodrigo, sobrevive. como é que está sendo a vida aí? Como é que foi tua adaptação na China? E pretende ficar aí? Pretende voltar para o Brasil? Me conta um pouquinho assim dessa questão mais pessoal tua. Olha, então, nós decidimos vir para cá por 3 motivos: segurança, educação e oportunidades. Então, aqui na China você tem tudo isso. Então, nossa segurança, posso. Por exemplo, deixei aqui tudo organizado, deixei meu laptop aqui. Agora estou na biblioteca da universidade e fui para casa. Hoje eu voltei, tá tudo aqui, ninguém mexeu em nada, entendeu? Esse é o nível de segurança, com porta aberta, com tudo aberto, então não tem problema nenhum. Também eu esqueci, não, imagina, eu fui levar meu filho, eu levo ele na praça para brincar, e eu correndo atrás dele, esqueci, deixei a bicicleta dele lá, um mês, a bicicleta ficou lá. E depois que me lembraram, falaram, cadê a bicicleta? Eu falei, nossa, esqueci na praça, mas já faz tanto tempo, imaginei que já nem tava mais lá. Quando a gente foi lá buscar, procurar, tava lá, entendeu? Esse é o nível de segurança que você tem aqui na China. Educação, qualidade altíssima, como eu te falei, tem essa pressão, tem a questão da pressão, mas é, a qualidade é muito grande e está melhorando ainda mais, né? Porque eles já estão observando essa questão da pressão, também observando a questão da criatividade, que é dito que os alunos formam robôs, não formam alunos, né? Mas hoje não, eu acredito que isso já tenha mudado e o que você observa são que eles formam cidadãos. Eles não formam pessoas para trabalhar em empresas, não formam pessoas para continuar estudando, nada disso. Eles formam cidadãos e aí o cidadão decide o que ele quer, né? Eles formam pessoas para respeitar o próximo e para seguirem as leis do país. E, por fim, a questão de oportunidades. Então, aqui na China, o governo ele favorece as oportunidades para suas empresas, para os seus cidadãos, né? E, então, são muitas, assim, olha, basta você querer, você consegue. Aqui na China, eu falo, nossa, como é que... Às vezes parece que você só pensa, eu gostaria que isso acontecesse. E, meu, as coisas vão acontecendo de uma forma, assim, é incrível, eu acho. No Brasil, às vezes, a gente não tem nada disso, né? Não tem esses 3 pontos. Você não tem segurança, a educação é muito ruim, tá? Eu sempre estudei no Brasil, fiz meu mestrado, meu mestrado não, desculpa, meu MBA, fiz a minha pós aí no Brasil, e quando eu vim para cá, nossa, no primeiro ano eu não sofri, porque para você conseguir chegar no nível deles aqui, nossa, olha, você perde aí um couro, mas
nossa, tem que focar muito, eles são muito focados, né? Então, imagina, no Brasil eu tinha o costume de ler um livro por mês, vai. Aqui não, aqui você tem que ler 8 livros por mês. Então, e além disso, além de ler, você tem que fazer as outras coisas. Então, é muito dinâmico, né? Então, nesses 3 pontos, foram os 3 pontos que me trouxeram para cá e que me fizeram deixar o Brasil. Amo o Brasil, tanto que eu falo aqui sobre o Brasil. Fico, sim, chateado com algumas questões que a gente precisa melhorar, mas, claro, nenhum país é perfeito. A China também tem os seus problemas, certo? Mas no que é importante para mim, que é essa questão que eu já sublinhei, né? Educação, segurança e as oportunidades, aqui é possível conseguir. Mas para o Brasil, eu não sei se eu volto tão cedo, assim, só para passear, né? Porque eu sinto muita saudade, das pessoas, dos meus familiares, dos meus amigos, da comida. Imagina, feijoada, eu comia feijoada toda semana, aqui não tem. Claro, tem lá em Xangai, mas preciso pegar um metrô, trem-bala para ir para lá, então não é tão fácil. E assim, daqui, conhecendo a China, eu vou conhecendo mais sobre o Brasil, vou matando um pouquinho minha saudade, falando sobre o Brasil, ensinando eles sobre o que é cultura brasileira, história, a economia e etc. Então, vou matando essa saudade aos pouquinhos. Ai, que legal. Nossa, eu te agradeço. Obrigada. Imagina essa dúvida, né? Essa questão, assim, realmente, o tempo quando a gente mora fora, né? Quando a gente está longe da família, a gente sente falta, mas a gente precisa avaliar quais são aqueles pontos importantes. E você ponderou muito bem pontos importantes para ti hoje, né? Sempre estamos em evolução, sempre estamos mudando, não sabemos, mas isso daí é muito legal, assim, que bom que você está bem adaptado aí, que a família também está bem adaptada. Rodrigo, não sei se tu gostaria, se ficou algum ponto pendente ainda, se tem mais alguma observação que tu gostaria de estar contribuindo aqui conosco? Olha, eu só falaria para os brasileiros abrirem a mente, virem, olharem para a China com mais atenção. O povo chinês é um povo muito acolhedor, um pessoal muito simpático, muito amistoso. Estão super dispostos aí a receberem os estrangeiros. Então, acho que a gente deveria aproveitar essa oportunidade de que eles são os nossos maiores parceiros, de que eles também apostam no Brasil. A gente deveria apostar mais na China, trazer o equilíbrio para essa relação e tudo aquilo que a gente já conversou, né? Buscar mais conhecer, julgar menos, buscar entender aí o que a China pode trazer de benefício para a gente, e agradecer você por essa oportunidade, que essa oportunidade também é uma forma da gente mostrar aí para as pessoas que vão nos ouvir que tem alguns pontos a serem desenvolvidos e que existem muitas oportunidades. Então, acho que os brasileiros deveriam aproveitar essas oportunidades. Que legal, te agradeço muito. De novo, Rodrigo, muito obrigada pelo teu tempo, pelas informações, pela generosidade de estar compartilhando tanto aqui conosco, né? Da minha parte, eu vou dizer assim, né? Xexê. E fica aqui, então, o meu agradecimento. Espero que, com certeza, este conteúdo vai poder contribuir com muitas pessoas. E o objetivo, o propósito é bem esse, né? O propósito, o objetivo é juntarmos informações, deixarmos este conteúdo bastante rico, com trocas, com experiência, com conhecimento. E se nós conseguirmos ajudar uma pessoa, já valeu a pena. Né? Então, que a gente consiga ajudar mais
mas se a gente conseguir ajudar uma pessoa, já valeu a pena todo este nosso trabalho, todo este nosso envolvimento. Pessoal, muito obrigada a todos que estiveram conosco neste vídeo até agora. Um abraço do tamanho do mundo. Até o próximo. Tchau!